Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu perdão.
Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. E assim a mensagem de comunidade as palmas do nosso Senhor. O pastor Alberto, o pastor Manuel está com a oportunidade de estar trazendo a palavra oficialmente. E a palma do nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos 6. Hoje é culto de libertação. E a gente vai falar um pouco de pecado. Romanos 6, 1 e 2, talvez até o 3. O título aqui vai falar: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Aí o 2 vai dizer: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não podemos viver do pecado. Aleluia. Nós temos que permanecer na graça, permanecer fazendo a vontade de Deus, ouvindo a palavra, pondo em prática, e pecado nunca. Pecado não. Pecado não nos traz felicidade, pecado não nos traz coisas boas, pecado só traz destruição, desordem, desonra. Então,
nós temos que permanecer na graça, para que ela seja mais abundante cada dia, renunciando o pecado, renunciando as coisas que desagradam a Deus, que nós estamos aqui na terra, não para fazer a vontade minha, nem você fazer a vontade sua, temos que fazer a vontade de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 6, versículo 38, Jesus vai dizer assim: eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós estamos aqui porque somos enviados de Deus, chamados por Ele, escolhidos por Ele, capacitados por Ele, porque de nós mesmos nós não somos nada. Verdade. Mas Jesus é tudo. E nós sem Ele não somos nada. Nós com Jesus, nós somos tudo, nós vamos além do que pensamos e além do que imaginamos. O homem com o Senhor, a mulher com o Senhor, são pessoas privilegiadas. Todos nós somos privilegiados de ter um Jesus que está ao nosso lado, de ter um Jesus que nos livra das coisas ruins, de ter um Jesus que faz tudo para ver o meu e o seu crescimento. Amém? Fique com essa palavra. Quando eu dou aula de batismo para quem vai se batizar, eu costumo trabalhar muito aqui nesse capítulo 6, porque ele vai dizer lá no versículo 11, 12, 13, que nós, como servos de Deus, não devemos emprestar os nossos membros para o pecado, que o corpo nosso é templo e morada do Espírito Santo. Então, aonde o Espírito Santo habita, tem que ter limpeza, tem que ter coisas limpas, belas. Ele não habita em coisas sujas, ele habita só onde tem o lugar privilegiado para ele. Amém? Amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Essa palavra. E, pastor, pode subir para cá. Glória a Deus, aleluia. Irmã Maria, está com a oportunidade. Vamos falar o 186. A fé que uma vez me foi dada para servir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor.
Lucas 57. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu que que indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor: seguiste ele para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: a raposa tem covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu dizendo: deixa que primeiramente eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus filhos? Essa palavra da parte do Senhor também tem lá em 1 Crônicas, eu acho que é 1 Crônicas, se eu não estou enganada, 1 Crônicas que diz, né? 1 Crônicas 5, que diz assim, que fala, é 15, 7, que diz assim, meus irmãos, mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, né? Então a palavra do Senhor nos diz bem claro nessa passagem que eu li, né? Que a palavra do Senhor nos diz assim, que não é por qualquer coisinha que nós deixemos a casa de vir na casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, nos disse, né, que tinha morrido o pai, né, queria seguir a Jesus, mas queria primeiro ir em casa, né, talvez para informar, para dizer que ia viajar, que ia sair, né, que ia servir a Jesus, que ia seguir a Jesus, né, e aí o Senhor falou para ele, né, que deixasse os seus mortos lá, enterrar os seus mortos, né, deixasse tudo, que ele estava querendo dizer ali, deixasse tudo. Então, para nós, nos dias de hoje, essa palavra nos diz, não é por qualquer coisinha que nós vamos deixar de servir ao Senhor. Não é por qualquer coisinha que nós devemos deixar de vir na casa do Senhor. Porque está chovendo, porque está calor, porque eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na unha, né? Não posso ir para a casa do Senhor. Então, nós temos que prestar muita atenção na palavra do Senhor que Ele diz para nós, né? Não é por qualquer coisinha que nós devemos deixar na casa do Senhor, de seguir ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, como fala, esforçai-vos, né? E sabendo que toda obra, tudo que nós fizer na casa do Senhor, na obra do Senhor, para o Senhor, nós vamos ter uma recompensa. E nós devemos se lembrar disso sempre, porque é uma recompensa tão grande, meus irmãos. É uma recompensa tão maravilhosa que é a nossa salvação. Nós estamos lutando, batalhando pela nossa salvação. Não é por qualquer coisinha que nós vamos deixar de receber a nossa salvação, de caminhar com Jesus, está doendo, tá? Né? Mas a palavra do Senhor é bem clara, né? Não é que nós não devemos deixar a obra do Senhor por qualquer coisa, por qualquer situação. Está difícil, tá? Está difícil para todo mundo, né? A gente olhando assim, parece assim que não vai melhorar, nunca vai sim. Vamos lutar, vamos guerrear, vamos prosseguir, chorando, gemendo, como a palavra do Senhor diz, né? Lá no Salmo fala gemendo e chorando, mas vamos levar os nossos molhos, vamos levar a nossa cruz, vamos caminhar com Jesus, que a vitória vem em nome de Jesus, que é a nossa salvação. Amém? E com essa palavra na parte do Senhor, eu agradeço a minha oportunidade, essa alma, louva ao Senhor. O pastor está com vontade.
Cumprimento a amada igreja, passando a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria de estar na casa do Senhor mais um dia. Agradeço a Deus por mais um dia de fôlego de vida. Agradeço também pela vida do nosso pastor, do corpo de obreiro, de cada um que deixou suas casas hoje para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Vou deixar um versículo para a meditação da igreja que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16 e o verso 11 e diante, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 11. Glória a Deus. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor. Que fala assim: e acontecendo que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, a quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, o disse-lhe: ide e mostrai vós ao sacerdote. E acontecendo que, indo ele, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era um samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? E não houve quem voltasse para glorificar a Deus, senão este estrangeiro. Ele disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Irmãos, aqui Lucas relata, na sua escrita aqui no Evangelho de Lucas, que havia 10 leprosos e Jesus estava passando pela essa cidade chamada Samaria, que era uma cidade, Samaria era uma cidade idólatra, desculpavam os deuses, e ele, quando esses 10 leprosos viram Jesus, eles ficaram distantes, porque todos sabem que a lepra é contagiosa, e não havia cura, então eles foram, e em alta voz, porque Jesus estava longe, mas Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Jesus manda eles ao sacerdote. Jesus não ao mandar eles ao sacerdote, o que aconteceu? Eles foram em cima do que? Da obediência, que eles foram até o sacerdote, porque naquela época do Testamento, quando a pessoa era leprosa, ela ficava retirada por 7 dias num local determinado, os levitas cuidavam deles, e depois que eles eram curados, eles tinham que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinava e via que eles estavam purificados. E aqui foi a mesma coisa. Quando eles chegaram na presença, o milagre, quando eles foram caminhando, o milagre foi acontecendo da cura. Amém, irmãos? E hoje também o Senhor, porque hoje é grupo de libertação, de cura, hoje também Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, agradeça a Deus e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Convida esse novo a paz do Senhor. Amém.
Lucas 15:8. Amém? Fala assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, na verdade, não é essa palavra que eu estava lendo. Eu estava lendo sobre Naamã, mas o Senhor ali ele colocou essa palavra no meu coração. Porque aqui, irmãos, fala sobre a dracma perdida, uma mulher que perdeu uma dracma. E naquela época, essa dracma era uma moeda muito valiosa, né? Então ela perdeu e ela vasculhou toda a casa, limpou tudo para achar essa dracma. Mas eu queria trazer para os nossos dias de hoje, o que nós temos perdido na casa do Senhor, né? O que a gente tem perdido de estar na casa do Senhor, né? Eu acho que os irmãos vão entender sobre a pergunta. Às vezes a gente tem perdido algo de buscar, perdido aquele primeiro amor que nós tínhamos, né? Ontem na oração aqui que a gente teve, eu falei: Senhor, a minha oração, aquele primeiro amor que a gente tinha, que a gente perdeu, né? Assim quando a gente aceita Jesus, é um amor, é uma vontade de vir para a casa de Deus, é uma vontade de fazer a obra de Deus, e às vezes nós temos perdido isso. Então que cada dia nós possamos vir fazer com essa mulher, limpar tudo e buscar aquilo que a gente tem perdido, deixar tudo de lado e buscar aquilo que é mais precioso, que está na casa do Senhor, que é buscar a sua presença. Então que eu e você não possamos esquecer de cada dia buscar aquilo que nós estamos deixando de lado, aquilo que nós estamos deixando se apagar em nossas vidas, né? Se o primeiro amor está se apagando, então vamos buscar novamente as primeiras obras, aquilo que nós almejamos na casa do Senhor. Se nós deixamos de lado, vamos buscar, porque ainda dá tempo, né? Então o Senhor está nos dando a oportunidade de resgatar aquilo que nós estamos deixando se apagar, que estamos deixando de lado, que estamos enterrando. O Senhor sempre está nos dando a oportunidade. Então que nessa noite você fique com essa palavra, medite. Se nós perdemos algo, vamos buscar, vamos procurar, que nós vamos achar. E o Senhor está disposto a nos ajudar a encontrar aquilo que nós perdemos. Amém? E essa oportunidade, assim como nós louvamos o Senhor. A irmã Rosa quer essa oportunidade. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos estar louvando no 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do és contra as
Vou estar pedindo para a Giovana estar cantando um hino, um louvor. O irmão Paulinho vai estar passando recolhendo livros e ofertas. Amém? E logo em seguida vai ser o ciclo de oração.
Oração por mim da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém.
Irmão, vamos nos colocar de pé, vamos estar orando pelas ofertas, pelos dízimos da casa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Pai amado, Pai de poder, visita, Senhor amado, a vida de cada ofertante, de cada dizimista da tua casa. Repreendeu, Pai amado, todo devorador. E que cada um, Pai amado, que pode, Pai amado, contribui na tua casa nesta noite. Que o celeiro de cada um, meu Pai amado, venha ser preenchido, ó Pai. Visita, Pai amado, o celeiro de cada um. No nome santo de Jesus, ó Pai. E aquele, Pai amado, que não pôde ofertar nem dizimar no dia de hoje, que o Senhor venha dar condições, que o Senhor venha, Pai amado, abrir as comportas do céu ao favor dessas vidas, ó Pai. Que muitas das vezes, ó Pai amado, tem o coração desejo de ofertar e dizimar, mas não estão com condições, ó Pai. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita a vida de cada um, no nome santo de Jesus, ó Pai. E eu te peço, Pai amado, Pai de poder, visita, Pai amado, as primícias da tua casa, que cada um possa, Pai amado, estar, Pai amado, trazendo as primícias, trazendo, Pai amado, para que possamos, ó Pai amado, ajudar, Pai amado, aqueles que necessitam do pão de cada dia, no nome santo de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, e as palmas louve ao Senhor. Irmão, domingo é culto de Santa Ceia. É dia que nós estamos trazendo as primícias para a casa do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. E agora a pastora Ivani está com a oportunidade de estar trazendo a palavra da noite. Amém? E as palmas louvam ao Senhor. Gostar da igreja com a paz do Senhor? Amém. É motivo de alegria, mas estar mais uma vez para estar com os irmãos, louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Eu agradeço a oportunidade a Deus, aos pastores local. O Senhor venha abençoar cada um. Eu vou estar lendo Lucas 4, 27. Lucas 4, 27, só um versículo. E depois nós vamos para 2 Reis 5. Vou estar lendo. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Agora vamos para 2 Reis 5. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor.
e de muitos respeito, porque com ele o Senhor dera o livramento aos filhos, e era um varão valoroso, porém leproso. Até aqui. Glória a Deus, podem se assentar. Glória, glória, glória. Aqui, gente, vamos falar de hoje da cura de Naamã. Naamã era um homem muito valoroso, mas porém ele era leproso. Ele tinha vindo de uma grande guerra. Deus deu ele o livramento com os sírios, e ali saiu uma tropa dele a Israel, e ele trouxe uma menina cativa. E essa menina, ela tinha tudo para odiar Naamã, né? Porque ele tinha matado toda a família dela. E trouxe ela para ser serva da sua esposa. Mas Naamã, ele já tinha muitos servos, né? Mas ali já era um trabalhar de Deus, né? Com aquela menina, né? Ela ficou sozinha sem os pais. Não sei porque ela também não foi, né? Mas já era um propósito de Deus, né? E ali ele traz aquela menina, e a menina falou para Naamã: se o Senhor conhecesse o homem de Deus, ele curaria essa lepra. E ali Naamã, ele pensou, e ao mesmo tempo ele pediu para escrever uma carta para o rei dele, escrever uma carta para ele levar. Ele também pegou essa carta, pegou 10 talentos de ciclo de ouro, levou ouro, prato, vestes, né, para oferecer ao rei de Israel. Esse rei de Israel aqui na época, gente, era o Jorão, filho de Acabe e filho de Jezabel. Mas ele não gostou daquela carta que foi enviada a ele. Aí ele disse: por que trazesse um leproso para mim? Por acaso ele estava achando que ele estava querendo uma guerra, né? E ali ele falou por que tinha levado aquele leproso até ele, né? Escrevi naquela carta pedindo para ele: por acaso sou eu Deus? Por acaso sou eu Deus para que cura esse homem da lepra, né? E ali ele ficou indignado, ele achou que o rei da Síria queria vamos dizer assim, coisa para entrar lá para guerrear contra ele, não para levar aquele homem para a cura. E ali ele aqui no 7, sucedeu que o rei de Israel rasgou as suas vestes: sou eu Deus para que vive a mim restaurar esse homem de uma lepra? Ele veio rasgar as vestes dele, indignado, né? E aqui no 8 ele fala: porém ouviu Elias, e Elias falou: por que tu rasgaste as suas vestes? Ali ele rasgou aquelas vestes, gente, que ele não tinha intimidade com Deus, né? E ali, como tinha chegado aquele homem, tinha enviado aquela carta para aquele homem leproso, como ele não tinha intimidade com Deus, né? E nem com o homem de Deus, que era Elias, aí ele ficou indignado, né? Aí Elias falou para ele: por que rasgaste as suas vestes? Fala para ele vir até a mim, que ainda existe homem de Deus em Israel, né? E ali Naamã foi, né, com os carros deles e parou na porta de Elias. E não foi assim tão, porque diz que era 200 quilômetros até chegar em Samaria. Portanto, aquele homem, ele deve ter sofrido muito com aquela lepra, escondido debaixo daquelas vestimentas, né, de um comandante,
de um guerreiro, né? Ainda além desse comandante, ele coisava aquele exército, né? Guiava aqueles homens, mas com aquela dor, eu imagino aquela lepra, aquela dor toda, aquelas roupas tudo grudadas, né? Verdade. E eu creio que a maioria também das pessoas não sabia, né? Que uma pessoa naquela época que tinha lepra não podia nem ter convívio, né, com as outras pessoas, né? Eu creio que ali era só mesmo a esposa dele e aquelas pessoas mais íntimas que sabiam. Portanto, ele era aquele homem valoroso ali, valente, com aqueles homens, comandando aqueles homens, né? E ele se fazia de forte, né? Como ele era um homem, vamos dizer assim, bem soberbo, bem, né? Vamos dizer, um homem que se achava, mas era um homem que estava precisando de uma restauração, estava precisando de um conhecimento, uma intimidade com Deus, né? E ali, levando aquela carta ao rei da Síria, o rei de Israel, o rei de Israel mandou que ele fosse até Naamã, né? Aí Naamã falou manda ele vir que há profeta em Israel. E Naamã chegou até a casa de Eliseu. Então Eliseu, ele achou que chegando até a casa de Eliseu ia colocar as mãos sobre ele e ele estaria curado, né? Ele estaria restaurado, né? E aqui ele, no 11 ele fala, ele ficou indignado, né? Porque não foi isso que aconteceu, né? No pensamento dele, ele achou que ele ia chegar lá, Naamã ia mandar um mensageiro até ele, né? Ele achou que Naamã, que Elias ia colocar as mãos sobre ele e ele estaria limpo, né? Aqui no 11, Naamã mandou o mensageiro e falou que era para ele se mergulhar, que ele ficaria limpo, né? Só que aqui no 12, no final do 12, fala, né, que ele ficou muito indignado, né? Aqui ele queria que mandou ele mergulhar no Rio Jordão. Como o Rio Jordão era um rio de água turva, escura, né? Aí ele ficou indignado. Aqui no 12 fala que ele ficou indignado porque ele não deveria mergulhar nesse rio aqui de Samaria, Abana Farpa, que era dois rios, um rio grande e um rio pequeno. E esse rio aqui era aquele rio de águas cristalinas, de águas limpas, né? E ele ficou indignado porque ele queria que ele tivesse mandado ele mergulhar nesse rio. Não no Rio Jordão, né? Como a água era escura, barrenta, ele falou, como que eu vou mergulhar nessa água suja, né? E Deus nessa noite está falando, gente, que nós temos que mergulhar aqui, nas orações para estar com Ele, né? Que aqui, se Naamã conhecesse um pouquinho, né, do Deus dele, eu creio que ele, como aqui mais na frente vai falar, que ele tinha o Rimon, que era o Deus trovão que eles cultuavam, né? E eu acredito que antes dele conhecer essa menina e coisa, ele já tinha consultado esses deuses dele, né? Porque na situação que ele estava, eu acho que ele já tinha procurado tudo, né? Para curar aquela lepra, né? Porque não era uma coisa fácil, né? E aqui ele ficou bem indignado. Ele queria se lavar nesse rio que era limpinho, né? E então aqui no 13 fala que o profeta mandou ele mergulhar por 7 vezes, né? E eu creio que ali ele mergulhou. Aqui antes um servo dele fala, ele fica indignado, e um servo dele fala, mas o homem de Deus não te pediu
nada é impossível, né? Eu acho que aquele rapaz também ele tinha uma intimidade para estar falando com Naamã, né? Porque ele falou para ele que o homem de Deus não tinha pedido nada tão impossível para ele, né? Que era para eles obedecer e mergulhar, né? Ainda bem que naquela hora ele não ficou também indignado com aquele servo, né? Aí foi que ele decidiu mergulhar, né? Eu creio que ele mergulhou uma vez, né? Levantou, não aconteceu nada, porque as coisas do Senhor, né? É no tempo dele, né? Por mais que aqui seria 7 vezes, mas ele achou que na primeira vez ele já levantaria limpo, né? Mas como ele ainda estava com o coração preso, com o coração indignado, Deus foi ali, né? No primeiro mergulho, no segundo mergulho, né? No terceiro mergulho, que aí Deus acho que já foi trabalhando no coração dele, né? Foi passando, cada vez que ele mergulhava naquela água turva, já com o coração querendo mergulhar na água limpa, né? Eu creio que Deus já foi, né? Trabalhando uns pouquinhos no coração dele. Então ele mergulhou a 5ª vez, a 6ª vez, e o milagre dele só veio na 7ª vez, né? Como na nossa vida também. Aquilo que a gente busca para Deus tem que ser constante, né? As orações tem que ser constante, né? Que aquele que busca, invoca o nome do Senhor, né? Recebe. Está escrito em Salmos 45, 18, né? Que aquele que invoca, só que tem que ser de coração e em verdade. Né? Glória a Deus. E o Senhor, ele restaura, o Senhor, ele cura. Os mesmos profetas que antigamente tem, hoje Deus ainda usa. Né? Deus usa as pessoas para falar com você na rua, no trabalho. Né? As pessoas, às vezes, estão despercebidas, né? As coisas do Senhor. Que nós não possamos ficar despercebidos, né, as coisas do Senhor. Creio que o Senhor ainda faz cura. O Senhor liberta, o Senhor transforma, né? Aleluia. O mesmo Deus que fez todas aquelas curas, ainda faz, né? Verdade. É que o ser humano está tão frio, ele está tão calculista, né? Que tudo ele tem que tirar proveito, né? E nessa noite o Senhor fala: o que vocês estão oferecendo mais para o Senhor? Né? A oração, o jejum, a obediência, né? E Deus, Ele quer, Ele não divide, né, a sua glória dele com ninguém, né? Ele quer ser o único na nossa vida, né? Porque para Ele fazer tudo isso, nós temos que estar com o coração somente nele, né? Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de transformar. Ele tira aquele que está lá lamaçal, limpa, tira todo o capricho e traz, senta lá no meio daqueles grandes, né? Deus, Ele tem poder para isso. Mas nós temos que estar com o coração voltado para Ele, né? Não temos que estar com o coração em 2 pensamentos, né? Puxando em 2 pensamentos. Um dia está na casa do Senhor, um dia está por aí nas outras, né? Procurando os outros lugares, procurando a cura, está com o dono da cura e procurando a cura onde não tem cura, né? E às vezes as pessoas vão em todos os lugares para depois ir na casa do Senhor, né? E o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser único na nossa vida, na minha e na sua vida, né? Nós só temos que crer e obedecer, né? E aqui, na mãe, eu creio que no 7º mergulho,
conheceu que Deus era Deus. Oh, glória a Deus. Né? Aqui ele Glória fala a Deus. que ele veio e uma comitiva dele e ofereceu. Ele ofereceu vários presentes para Elias. Só que aqui Elias não pegou nada, né? Que as coisas que Deus faz para a gente não tem que tirar o proveito, né? Nós temos que oferecer o melhor para o Senhor. Não querer tirar o proveito, né? Das pessoas, cobrando, né? E aqui Naamã ele ofereceu, né? Ofereceu várias coisas para o homem de Deus, Elias, né? Mas Elias agradeceu e não pegou nada, né? E aqui ele também no 17 fala que ele fazia as oferendas para os deuses dele aqui, ó. Eu creio que ele já tinha feito, antes dele conhecer aquela menina, a menina falava do profeta, ele já tinha feito as oferendas deles para esse Deus Rimon, que era o Deus Trovão. É um Deus Trovão e da tempestade, que chama esse Rimon. Significa Roma, em hebraico era o nome de uma divindade aramaia, cultuada em Damasco, com Deus do trovão, chuva e tempestade, que chamava esse Deus que eles cultuavam. O rei daqui da época, que era o Chorão, que era filho de Acabe e Jezebel, ele também cultuava esse Deus, né? Por mais que lá temos os profetas, a mãe dele já era uma idólatra, a mãe dele já era, né? Já cultuava esses deuses, né? E aqui também, Naamã também, ele cultuava esse Deus, ele oferecia holocausto, ele fervia jugo de mula, oferecia o sacrifício a esse Deus. Aqui fala que ele falou que não ia mais oferecer sacrifício nenhum a esses deuses, somente ao Deus de Israel. Aí ele conheceu que Deus era Deus, né? Que Deus é que dá a cura, que Deus, né? Que deixou ele limpo e liberto, né? Daquele sofrimento, liberto daquela doença. E você nessa noite, você quer ser curado por alguma coisa? Eu profetizo cura para quem tem alguma coisa para pedir, uma cura da alma, uma cura de uma enfermidade. E o Senhor também está curando. Quem acredita e crê, Ele cura, Ele restaura, né? E esses dias o meu neto ele caiu, né? Ele caiu e foi levado para a Santa Casa, fez uma tomografia e ali Deus usou um senhor, apareceu do nada e falou com o meu genro que ele podia esperar a tomografia, mas que não ia ser nada, que Deus tinha colocado a mão quando o meu neto caiu. E ali a minha filha falou que ele entrou com os olhos cheios de lágrimas. Ela falou: o que foi? Ele falou assim: Deus acabou de usar um rapaz para falar comigo, um senhor. E ainda falou para mim: eu estou querendo voltar para trás. E ai de mim se eu voltar para trás, né? Que Deus ele ainda usa as pessoas, né? Para falar conosco, né? E ele nem imaginava que ele estava lá fora fumando, que ia aparecer um homem de Deus e Deus mandou um recado para ele e para minha filha, que não era para eles voltar para trás, que Deus ele tinha colocado a mão quando Isaac caiu, né? E é assim, dessa maneira, né? Deus ele usa quem ele quer, né? Ele usa quem ele quer
fala, né? Verdade. Com quem Ele quer, né? E nessa noite o Senhor, Ele está falando, gente. Vamos ter mais obediência, né? Ele fala o tempo todo conosco. Ele, como Ele falou até na boca de uma jumenta, né? Isso é verdade. Ele usa até uma criança para falar conosco, né? E aqui ele pediu perdão para Deus. Você vê, né? Naamã era um cara incrédulo, conheceu o Senhor, depois ele pediu perdão para o Senhor. Pediu perdão para o Senhor porque ele se encurvava a esse Deus dele. Ele se encurvava, ele colocava a mão e ele pediu perdão para Deus, né? Porque não ia mais fazer esse tipo de coisa, oferendas para os deuses dele, nem se encurvar e nem tocar nele, né? Ele teve um reconhecimento e pediu perdão para Deus, né? Nós também podemos, né? Pedir perdão por aquilo, né? Que a gente acha que não foi certo, que o Espírito Santo sempre toca na gente, né? Para dizer para a gente que aquilo que você fez não é certo, né? O Espírito Santo, ele nos toca, ele nos corrige daquilo que você fez de errado, né? E aqui na mãe ele reconheceu que tudo aquilo que ele fazia era errado, ele pediu perdão para o Senhor, né? E nós também podemos pedir perdão ao Senhor por alguma coisa que a gente fez. E se você tiver de pedir perdão para alguém que você magoou, que você também possa pedir perdão, reconhecer, né? Verdade. E aqui no 19, né? Ele fala do perdão, e no 19 ele fala que já era para ele ir em paz, né? Só que Geazi já foi invejoso, Geazi já queria tudo aquilo que o profeta não pegou. Geazi já cresceu o olho, quis aquilo tudo para ele, né? E ele achando que estava escondendo de Deus, escondendo de Elias, né? Ele foi atrás. Quando Naamã se despediu, ele falou que era para ele ir em paz, ele foi atrás, cresceu o olho naquilo tudo que o profeta não quis, né? Ele queria para ele, né? E ele ainda mentiu para Elias, né? Que não tinha ido ao encontro deles. E Naamã, vendo que ele estava correndo atrás deles, Naamã falou: vai, tudo bem? Né? O profeta já tinha recusado, e aquele servo correndo atrás, né? Aí ele disse: vai, tudo bem? Ele disse: vai bem. Então usou o nome do profeta para pedir as coisas que ele queria, né? Como ele pediu vestes, né? E ali Naamã ainda deu 2 servos, né? Para ajudar ele a carregar as coisas até a casa dele. E chegando lá, o homem de Deus perguntou para ele: onde tu fois? Né? E ele ainda mentiu, que não tinha ido em lugar nenhum, né? E aqui aquele servo vendo tudinho que Deus já tinha feito na vida de Naamã, ele quis o quê? Pegar aquela maldição com a própria mão. É aquilo, né? Tem coisas que a gente pega com a própria mão, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolha, né? Mas ali, Geazi, com a inveja dele, com o olho gordo, querendo uma coisa que não era para ele aceitar, como o homem de Deus não tinha aceitado, como ele era um servo, eu acho que ele também tinha que ficar quieto, né? Não querer uma coisa, a gente não devemos querer uma coisa que não é pra gente, né? Tem muitos que querem ser parecido com o outro,
né? Mas tudo que Deus dá para você é para você. Então não tem que ter orgulho. Igual que Geazi teve aqui, olho, uma coisa que não era para ele, né? Diz aquilo que não pertencia a ele. Porque o homem de Deus, ele falou que não ia cobrar nada, que era para a mãe em paz, né? Como não cobrou, ele só pediu para Naamã se mergulhar, né? Não quis nada em troca, não quis ouro, não quis os talentos, não quis as vestes, não quis nada, né? E Geazi pegou aqui. E Elias falou aqui no 26, porém ele disse, porventura foi comigo o meu coração? E aquele homem voltou com o carro a encontrar, e era a ocasião que tomaste prata, oliveiras, vinhos, ovelhas, servos e servas, né? Não era para ele pegar nada daquilo, né? Mas a desobediência, né, gera consequência, né? E aqui o homem de Deus falou, aquela lepra aqui de Naamã, ele ia ficar leproso, né? E toda a semente dele ia ficar leprosa. Por quê? Porque ele quis o que não era para ele. E ele pegou com as próprias mãos a maldição, né? Aleluia. Depois de tudo aquilo que o Senhor fez, né? Ele parece que vivendo com um homem de Deus, não via nada que Deus fazia, né? Que o homem de Deus fazia, né? Quis ter, vamos dizer assim, ele quis ser maior do que o homem de Deus, né? Quis uma coisa que estava pegando a própria maldição com a própria mão, né? Que nós também não podemos, né, ficar cocheando em dois pensamentos, né? Como aqui Naamã, ele foi curado, aí ele já se libertou até dos deuses dele, né? Você vê que ele pediu perdão, se libertou, né? E falou que ele ia cultuar só o Deus de Israel, né? Como nós também, né? Temos que estar sempre com os olhos voltados para o Senhor, né? O Senhor, ele dá tudo que você precisa, como foi falado no último louvor que vocês louvaram, né? Ele abate, né? Ele cura, ele levanta, né? Temos que estar atentos, né, a todas as coisas que o Senhor está falando, né? E que nós não podemos estar voltando, com os olhos voltando para trás, né? Como Geazi ali, ele voltou para trás para pegar a maldição, né? Uma coisa que ele achava que era bênção, né? Era maldição, né? Deus, ele dá a vitória, né? Mas Deus é amor e Deus é justiça também, né? Ao mesmo tempo, Deus, ele ama, mas ele também, ele corrige, né? E depende do que ele vai te corrigir. É uma coisa que às vezes você vai achar inimigo, não. É uma permissão de Deus, né? E tem coisa na nossa vida que às vezes a gente fala assim, é o inimigo, não é o inimigo. Tem coisa que é uma permissão de Deus, né? Uma permissão de Deus para você chegar próximo mais a Ele, né? Tem coisas que é uma permissão de Deus para você voltar para a casa do Senhor, né? E isso é coisas que às vezes fala assim, não, é o inimigo. O inimigo às vezes ele fica até bravo, né? Tudo é ele. Não, tudo não é o inimigo. Tem coisas que Deus permite na minha e na sua vida, para que você abra os olhos, né?
Igual tem coisas que você tem que pedir permissão para Deus, né? Para fazer. Né? Não é levantar a cabeça e ir na sua vontade, né? No seu querer. Tudo que nós pedimos para Deus, Ele dá, né? Mas é na hora certa, igual fala em Eclesiastes 3, né? Tudo é um tempo determinado por Deus, né? E isso Ele determina o dia e a hora. Porque 1000 anos para Deus é um segundo, né? 1000 anos para nós, 100 anos para nós é um segundo para Deus, né? Às vezes você está esperando uma bênção, né? Que está há anos para chegar. Mas creia, né? Tudo a gente tem que crer, ter fé, né? Porque a fé é que nos fortalece, né? É a fé que nos faz crescer, né? Que não vem uma vitória, não vem uma luta, mas você tem que estar com a fé firme no Senhor, né? Que tudo é permissão dele, né? Agora, se você não tiver fé, crer na vitória, como foi falado aí no louvor, né? A vitória vem, né? E se você não crer, é que o anjo vem com a bandeja. Se você não crer e não está com os olhos firmes no Senhor, você perde a sua bênção, né? E aqui essa serva de Naamã, ela foi um instrumento de cura, né? Para o Naamã, né? Deus já fez ela um instrumento, ela ir para a casa dele e falar tudo que ela falou. Que conhecia o homem de Deus e ele acreditar em ele também, né? Senão, não teria acontecido um milagre, né? Não tinha acontecido a cura, né? Que nessa noite o irmão fica com essa palavra. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor venha dar uma semana de bênção a todos, né? E domingo é Santa Ceia, e nós podemos cear com o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, as palmas ao Senhor. A paz do Senhor. Glória, glória. Amém. Amém. Coisa boa é ser curado, né? Isso é bom. Fique com essa palavra, creia. Que a partir da nossa bênção, Deus faz muitas coisas. Tá bom? Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grato a Ti nós estamos, Senhor, por essa palavra, por a pastora trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Somos gratos por estar em pé. Os dias estão sendo difíceis, mas com a força do Senhor, nós se fortalece e a gente permanece de pé, porque é Deus que nos sustenta. Amém? Senhor nosso Deus, Tu és Criador, Tu és Pai daqueles que te consideram como filho, e nós te consideramos, Senhor, queremos ser Teu filho, queremos ser agraciados por Ti, Senhor. No Teu final de semana, na Tua presença, cheio de bênçãos, cheio de vitória. Deus, agora nós vamos encerrar o culto e dizer que nós somos mais que vencedores. E te pedir, Senhor, visita o Teu filho, pastor Alberto, que está lá acamado, na lei, mas o Senhor sabe de tudo. E o Senhor vai visitar ele nessa noite, como tem visitado a semana inteira. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Visita o pastor Alberto, tira ele daquela cama, que ele esteja de pé amanhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê essa graça para nós.
visita a igreja inteira. Visita a igreja inteira. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Governo de Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E até aqui nos ajudou o Senhor. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a doce consolação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, não seja só por hoje, mas seja para sempre. E a igreja de Jesus reunida aqui na terra vai dizer: Amém. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Só mais uma vez. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos, vamos nessa fé e que o Senhor nos alcance.